Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais uma live aqui nesse sábado. Hoje vamos falar da Coreia. Vou conversar com a Andressa, que é uma brasileira que morou lá na Coreia. Ela vai conversar com a gente sobre como foi essa experiência de morar lá. Depois me contem se vocês estão gostando desse formato das lives, se tem algum país que vocês querem que eu vá atrás de alguma brasileira para a gente poder conversar, se tem alguma curiosidade bem específica de algum país, que aí a gente tenta trazer esse conteúdo aqui para vocês. Oi, Andressa, Oi, tudo jóia, Alessandra? tudo certo com você? Tudo bem? Tudo bem também? Consegue me escutar bem? Sim, tô escutando. Ah, então tá ótimo. Primeiro, eu queria te agradecer por ter topado participar desse projeto, onde eu converso com brasileiras que ou moram ou já moraram fora, enfim, que tiveram essa experiência de viver um pouquinho fora do nosso país, né? Fora do Brasil. E aí achei super interessante você ter morado na Coreia do Sul, que é um país que não é tão divulgado, digamos assim. Uhum. Principalmente você foi para estudo, né? Principalmente para estudo. E fiquei muito empolgada da gente poder conversar e conhecer um pouquinho mais do país, um pouquinho mais através da sua experiência morando lá. Então, eu queria que você se apresentasse e aí Tá, falasse já. um pouquinho como que você foi parar lá na Coreia. Então, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando a minha experiência. Eu adoro falar sobre essa experiência que eu tive na Coreia. O meu nome é Andressa, eu tenho 25 anos. Eu fiz intercâmbio acadêmico para a Coreia em 2018. Então, eu fiz o intercâmbio através da minha faculdade brasileira. Tranquei um período aqui no Brasil e estudei um período em uma universidade coreana. Então, foi por esse programa que eu consegui ir para a Coreia. Mas, assim, eu nunca tinha imaginado ir para a Coreia do Sul, sabe? Eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio, sempre quis conhecer outros lugares, outras culturas, mas geralmente eu pensava em ir para lugares mais conhecidos, assim, sabe? A Coreia realmente foi uma surpresa na minha vida, mas foi uma oportunidade incrível, assim, que eu não poderia ter desperdiçado e foi muito legal ter morado lá. Morei lá por 4 meses e foi isso, assim, como que eu fui, foi através desse programa. E qual era o curso que você fazia aqui no Brasil? Engenharia de produção. E aí Eu ainda faço, na verdade. você cursou esses 4 meses de engenharia de produção lá na Coreia ou você fez outras matérias lá? Então, eu fiz outras matérias, porque a universidade que eu poderia escolher era uma escola de negócios. Então, é como se fosse um curso de negócios internacionais ou algo aproximado com a nossa administração aqui do Brasil. Só que, mesmo não sendo exatamente o meu curso, tem matérias que eram do meu interesse, essa parte de business mesmo, sabe? Negócios, principalmente na Ásia, foi algo que eu me interessei. E aí, na minha faculdade, eles permitiam que a gente fosse mesmo que fosse mesmo que você fosse cursar outras disciplinas, isso era permitido. Então, eu achei que no meu caso seria uma proposta interessante. Então, eu cursei matérias voltadas mesmo para a área de negócios, estudei gerenciamento e gestão em países asiáticos, como é que funciona o modelo de negócios de alguns países de lá, não só da Coreia. Então, assim, na verdade, eu não fui para estudar engenharia. Acaba que a gente não consegue muito aproveitar as disciplinas cursadas fora, mas não seja por isso assim, porque valeu muito a pena. Aprendi coisas que eu não aprenderia aqui no meu curso, que com certeza me agregaram muito. E as aulas lá eram em inglês? Como é que elas eram ministradas? Então, essa universidade onde eu fui, ela era uma escola internacional. Então, todas as aulas eram em inglês. E realmente o funcionamento da escola era totalmente em inglês, porque existem algumas outras universidades coreanas que elas ofertam algumas matérias separadas em inglês. Mas no meu caso não, era tudo em inglês e foi por isso, desculpa, foi por isso que eu escolhi ir para lá, porque eu fui sem saber coreano, então foi um desafio assim.
Mas sendo em inglês, pelo menos a parte das aulas era um pouco mais tranquila, mas o dia a dia aí é outra história. Depois a gente conta. É verdade. E aí você foi para uma universidade coreana que ficava em que cidade? Porque a gente aqui no Brasil, quando a gente imagina a Coreia, a gente imagina logo Seul. Eu tenho um amigo que ele fez um mestrado na Coreia. Ele ficou um ano Nossa. morando na Coreia. E aí, esse mestrado, ele era ministrado em Seul. Só que no ano que foi 2019, se eu não me engano, foi o ano que eles transferiram esse mestrado para uma outra cidade, que eles chamam de cidade administrativa, que é como se fosse tipo a nossa Brasília. Tipo, antes a capital Uhum. era o Rio de Janeiro, funcionava tudo no Rio de Janeiro, e depois transferiu tudo para Brasília. Que na Coreia tinha acontecido algo semelhante, então ele foi para essa cidade. E eu lembro que ele me falava assim: aqui não tem padaria, eu não consigo comprar um pão. Você foi para uma cidade menor, você foi para Seul, como é que foi essa experiência em relação à cidade, assim? Então, eu também não fui para Seul, eu fui para uma cidade grande também, mas não era muito turística, chama Daejeon. É a quinta maior cidade da Coreia, mas é uma cidade muito universitária. Então, Uhum. assim, tinha bastante estrangeiro, mas não tem as mesmas facilidades de uma capital, né? Mas, assim, foi interessante, porque tem os prós e contras, né? Os prós é que é um custo de vida mais barato, mas assim, a Coreia é muito pequeno, né? Sim. Com 50 minutos de trem eu já estava em Seul, então às vezes quando eu queria viajar um final de semana, quando eu tinha feriado, foi bem tranquilo. Então assim, valeu a pena. E tinha bastante estrangeiro, então na minha universidade também foi fácil de fazer amizade. Mas assim, se eu tivesse morado na capital, talvez eu teria conseguido visitar mais lugares lá. Mas foi tranquilo, deu pra visitar também quando tinha algum feriado. Essa cidade onde eu morei, ela é considerada o Vale do Silício da Coreia, sabe? Ah, Tem legal. várias universidades famosas lá. Então foi interessante, mesmo não tendo morado na capital, foi muito bom. E você morava a 50 minutos de Seul, que você falou. Sim, pegando o trem Trem. bala dava 50 minutos isso. Então, Porque eu queria Seul fica falar mais agora. no norte, a minha cidade ficava mais no centro da Coreia. Tá. Então, eu queria falar um pouquinho de transporte público. Você acabou de citar que tem um trem-bala. Como que era essa questão do transporte dentro da cidade? Ele funcionava? Era eficiente? Não era? Era caro? Como que era a questão do Uhum. transporte público? Então, funcionava muito bem o transporte público lá. Na cidade onde eu morava, tinha metrô, tinha ônibus, táxi também, assim, táxi não é transporte público, né? Mas também, assim, não era muito caro o táxi, sabe? Comparado a outros lugares, assim. Mas acabava que a região onde eu morava, eu ia de ônibus mesmo, assim, não era tão longe da faculdade, até tinha um ônibus da faculdade que eles ofereciam, assim, pra gente ir e voltar gratuitamente. O metrô era bom quando eu tinha que ir para algum lugar mais distante, assim, isso na minha cidade. Uhum. Eles funcionam, lá funciona tudo através do T-Money, que é um cartão de ônibus, mas que serve para metrô, serve para táxi também. Então você vai carregando esse cartão em qualquer loja de conveniência e nas estações também, né? E aí você pode usar, é um sistema integrado, sabe? Você pode usar até no táxi. E assim, eu achei relativamente barato, era cerca de US$ 1 a passagem, assim. E você consegue pegar acho que dentro de uma hora, você paga apenas uma passagem, independente do número de ônibus que você pegue, e você pode fazer isso também com o metrô. Trocar de ônibus para metrô, então funciona dessa forma, sabe? Aí eu acho que é um preço bom, assim. O transporte funciona legal, tem os horários certinhos dos ônibus, assim, nos pontos de ônibus você consegue ver os ônibus que vão chegando. Uma coisa engraçada, assim, pelo menos comparado ao Brasil, é que os ônibus na Coreia são muito pequenos. Eles não chegava a ser um micro-ônibus, mas assim, devia caber metade do número de pessoas que cabe aqui no Brasil.
Os ônibus lá são mais baixinhos e ao invés de terem fileira dupla, assim, de Aham. cadeiras, né? Cadeiras. Geralmente são cadeiras únicas, assim, então cabe pouca pessoa. E a maioria dos assentos, assim, quase metade é preferencial, porque lá tem muito idoso, né? Aí isso era uma coisa diferente, mas funcionava muito bem o transporte. Em relação aos trens, assim, lá eles têm trem-bala, né? Então, você consegue cruzar o país, assim, de norte ao sul, em aproximadamente 3 horas. E o trem-bala é muito rápido. Eu tive a oportunidade de experimentar, assim, 300 quilômetros por hora. Funciona muito bem. E você nem sente tremendo, assim, sabe? É Ele é bem muito estável, né? bem estável, assim. E esse ticket que você mencionou, que é multimodal, assim, você pode usar para ônibus, para metrô, para táxi. Qualquer pessoa, tipo, qualquer turista que chega pode comprar numa loja de conveniência ou é específico para morador? Não, qualquer um pode comprar. Você compra, eu não lembro exatamente o valor, mas era coisa assim de US$ 1, US$ 2. Tem Uhum. até assim de vários modelos, você pode escolher, tem uns assim de bandas de K-pop. E é tranquilo, e aí qualquer um pode comprar, você vai recarregando e funciona muito bem, assim. Uma coisa que você falou agora e que eu percebi muito na pesquisa que eu fiz, assim, do país, e que eu sou completamente leiga, é K-pop. E que eu percebi que é uma coisa que eu não sei nem explicar comparar com o que seria assim pra gente no Brasil, mas é uma coisa muito forte na Coreia, né? E não é só um estilo Sim. musical, pelo que eu entendi, é um estilo de vida, assim. Então, eu também não sabia muito sobre K-pop antes de eu ir para a Coreia, eu era bem leiga também, mas acabei conhecendo um pouco e fui pesquisando, né? O K-pop, assim, ele é uma indústria mesmo de entretenimento. Eles fazem toda a formação dos grupos, assim, dos artistas. Geralmente eles entram nas principais empresas, né? E aí eles fazem tipo uma audição assim, e aí eles entram para o processo de trainee, que eles chamam. E aí nesse processo eles ficam assim de 5 a 10 anos estudando, eles estudam canto, dança, atuação também. E aí depois os melhores vão sendo selecionados e as bandas são criadas. Então é tudo assim muito bem planejado. Diferentemente assim daqui do Brasil e Estados Unidos, por exemplo, onde uma pessoa vai fazendo sucesso às vezes na internet, vai começando aos poucos e depois ela bomba e aí vem um produtor e quer fazer um disco, quer fazer alguma coisa. Lá não, lá é tudo muito bem É quase planejado, preparar um assim. atleta para a Olimpíada, né? Exatamente. E assim, e por conta disso que é de muita qualidade assim, os artistas lá, os clipes também são mega produções. E então, e a indústria do K-pop vai muito além disso também, sabe? Eles têm uma grande influência assim na cultura. Eles são muito convidados assim para fazer propaganda, sabe? E agora tá Viram ícones estourando. mesmo, né? Artistas completos, assim. Sim, exatamente. E aí, e eles fazem muitas propagandas assim para diversas empresas. Então, assim, você tá lá na Coreia, você escuta K-pop o tempo todo na rua, nos lugares. Então, acabei passando a gostar, não teve jeito. E é muito interessante também, assim. É um estilo musical diferente, assim. Eu realmente gosto bastante. E aí acaba transcendendo para moda, para comportamento, né? Tipo, tudo acaba sendo influenciado pelo K-pop, né? Sim, com certeza. Eles são realmente ícones, igual você falou. E uma coisa também que acontece é que eles são muito cobrados assim pela imagem deles, sabe? Então, assim, existem algumas coisas que acontecem que pra gente aqui do Ocidente, às vezes a gente estranha um pouco. Por exemplo, em algumas dessas empresas, os idols, né, que é como eles chamam os artistas, eles não podem namorar, eles têm que ter, assim, a vida privada deles praticamente não existe. É claro que alguns namoram escondidos, mas assim, por causa das fãs, elas têm um certo controle, assim, sabe? Do que eles vão vestir, do que eles vão, de como eles devem viver, porque realmente a imagem deles importa muito. Lá na Coreia eles são muito preocupados com isso. E Entendi. aí acontece isso também na indústria do K-pop.
Você comentou que as suas aulas eram em inglês e que para assistir aula, ok, em inglês. Mas como é que você se virava no dia a dia, assim, para poder se comunicar com as pessoas de repente, sei lá, no supermercado, assim? Como é que você fazia com o coreano? Você usava aplicativo? Nossa, então, era bem difícil, assim. Era Google Tradutor, era mímica, assim, alguma coisinha ou outra eu aprendi de coreano, porque nessa universidade onde eu estudava, eles ofereciam coreano básico. Mas eu achei muito difícil, e 4 meses foi É muito outro idioma, pouco. é outro vocabulário, né? Outra É, coisa. outro alfabeto, assim, tudo muito diferente. Então, assim, o meu coreano era só para pedir um táxi, dar oi, tchau, coisas bem básicas. Então, assim, no mercado, nossa, era um desafio. Mas os coreanos, mesmo quando não falavam inglês, eram sempre muito solícitos, tentavam me ajudar de alguma forma. Mas assim, eu comprava sempre as mesmas coisas. Quando eu já descobri o que que era cada coisa, comprava coisa que tinha foto na embalagem, que aí eu sabia o que que era, não tinha erro. Mas eu também tive sorte de encontrar brasileiros que moravam lá, e que falavam coreano bem, que já moravam lá há bastante tempo. Então eles sempre me davam uma ajuda no que eu precisava, sabe? Então, assim, deu para eu me virar. Se eu soubesse coreano, teria sido um pouquinho mais fácil, mas deu tudo certo. E você conseguiu fazer amizade com algum coreano ou suas amizades acabaram ficando restritas a outras pessoas de outros países que tinham ido para estudar lá? Então, acabou que a maioria dos meus amigos eram estrangeiros e Uhum. tive muitas amizades brasileiras também. Foi engraçado, porque eu não esperava que eu ia encontrar tantos brasileiros nessa universidade. Fiz algumas amizades com coreanos, sim, tive aulas com alguns coreanos, mas realmente a maioria dos meus amigos eram estrangeiros, porque eu morava num dormitório estrangeiro, então, e acho que as aulas que eu fiz também tinham muitos estrangeiros, então acabou sendo mais estrangeiro. Porém, assim, é uma coisa que é legal ressaltar, é porque a universidade onde eu estudava, ela realmente tinha muito mais estrangeiro do que coreano. Era voltado Cerca para esse de público, né? isso, cerca de 30% dos estudantes apenas que eram coreanos, sabe? Mas assim, o que era legal é que eu conheci pessoas do mundo todo, tinham pessoas de mais de 50 países lá, então isso foi muito bacana. Mas realmente, em alguns momentos, eu sentia que, por eu não ter tantos amigos coreanos assim, às vezes eu não tive, assim, não vou falar que eu não tive uma imersão na cultura, porque obviamente eu tive, já que eu estava lá na Coreia, mas sabe aquelas coisas que você vai conhecendo através dos nativos do país? Eu Sim, sinto que sim. algumas coisas eu deixei de aprender por conta de não ter tantas amizades coreanas. Mas eles são abertos, assim, principalmente os que estavam na minha universidade, eles eram abertos, já que eles escolheram estar num ambiente internacional, né? Mas assim, acho que foi pela circunstância ali mesmo, acabei fazendo mais amizades com os estrangeiros. Eu acho que eles acabam sendo muito curiosos também, né? Assim como a gente tem curiosidade em saber e entender um pouco mais da cultura deles, eles, quando encontram uma brasileira que está lá, eles querem também tentar entender como que é a vida aqui no Brasil, né? Sim, sim. E era bem legal, assim, porque quando eu falava que era brasileira, a maioria das pessoas achava isso muito legal, assim, não só os coreanos. Eles achavam, olha, Brasil, diferente. Aí queria saber algumas coisas, assim, né? Eu achava bem legal, assim, eles ficavam felizes quando conheciam uma brasileira. Mas assim, igual eu te falei, os coreanos sabem pouco sobre, principalmente, sabem pouco sobre o Ocidente, e principalmente sobre o Brasil, No assim. Brasil, né? Então ainda tem aquele estereótipo do Brasil, samba, futebol, mas assim, da mesma forma como a gente também tem estereótipos sobre outros países. Então eu tentava explicar algumas coisas do Brasil para eles, né? E aí rolava essa troca de informações também. Legal. E em relação à comida? A comida é muito diferente? Como que foi se adaptar aí nesse quesito? Nossa, Alessandra, a comida foi o maior desafio para mim, com toda certeza. Era bem diferente. A maioria das comidas coreanas são muito apimentadas ou adocicadas, então é diferente do tempero brasileiro. Assim, eles não usam muito sal, nem alho, cebola. Existe até um prato lá famoso que é o bulgogi, que é uma carne marinada.
no Uhum. molho shoyu. Então a carne fica realmente adocicada. Você vai comprar algum salgadinho achando que vai ser salgado, ele é doce. Então, assim, tinha algumas surpresas. Eu não gosto muito de pimenta, então foi um pouco difícil me adaptar, assim, no início. Depois foi mais tranquilo, eu fui conhecendo outras comidas, assim, que me agradaram mais. Mas, no geral, eu prefiro a comida brasileira. Foi um desafio. Mas a base alimentar deles consiste em quê? Arroz? Eles consomem muito arroz? Sim, consomem muito arroz. O arroz deles é sem tempero, então é mais grudadinho assim também. E eles comem no café da manhã, no almoço e na janta. Em todos os momentos comem o arroz. Eles também tomam bastante sopa como acompanhamento. Até no café da manhã do dormitório sempre tinha sopa. Comem também bastante carne de porco e frango também, até porque são as carnes mais baratas que vendem lá. Eles também comem, assim, muitos acompanhamentos na comida coreana. Tem um prato principal, mas vem, assim, diversos acompanhamentos, entre eles a sopa, o kimchi, que é muito famoso lá, que é uma acelga, não só a acelga também é feito de outras coisas, fermentada numa pasta de pimenta. Então, é muito apimentado, eles comem frio, mas é muito saudável por ser um alimento que é fermentado, sabe? Uhum. Então, eu diria que são coisas que eles comem bastante lá na Coreia. Eu acho que o estilo de cozinha é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Eles Uhum, acabam comendo muita comida fermentada, eles não comem muita comida, muita carne bovina, até porque é caro lá. Então é. isso acaba influenciando na culinária deles. Eu não sei se você teve a oportunidade de provar doces, mas quando eu viajei para a Ásia, eu nunca fui para a Coreia, mas eu já fui para alguns países da Ásia. O doce deles não é tão doce. Então, o paladar deles não é muito diferente do nosso. E eles tentam colocar o Uhum, picante, o adocicado. Eles tentam fazer o equilíbrio desses sabores numa comida só, né? Então, às vezes, você vai comer uma aham. carne, você vai sentir o adocicado, você vai sentir o amargo, você vai sentir o azedo, tudo naquela mesma comida. Sim, é exatamente isso que você falou. O paladar deles é diferente. Em relação a doces, assim, eu tinha até uma dificuldade de encontrar lá, sabe? Por exemplo, chocolates, assim, eu não achava muitas marcas coreanas. Existem alguns doces mais tradicionais, assim, que eles comem, mas, assim, é diferente das nossas sobremesas aqui. Eles têm também muita influência, assim, dos Estados Unidos. Então, você encontra por exemplo, cafeterias que vendem tortas, bolos, mas assim, Tudo bem não são americanizado, assim. coisas coreanas, né? Mas assim, em relação ao paladar que você comentou, eu levei algumas comidas brasileiras, assim, tipo brigadeiro, doce de leite. E aí, tanto os asiáticos, não só coreanos, mas os asiáticos, eles acharam o doce de leite extremamente doce. Eles, assim, nossa, parecia. E pra gente já é mais comum, né? Então, realmente, eu percebi que o paladar deles é diferente. E até nas frutas, eu achei engraçado, eu não sabia disso. Eles me falaram depois que as frutas dos países tropicais são muito mais doces. Então, por exemplo, eu ia comprar banana lá, que vinha das Filipinas, nem era da Coreia, e não tinha gosto nenhum, assim, sabe? Então, eu acho que talvez, não sei, se as nossas frutas, por a gente estar acostumado naturalmente com elas serem mais doces, se isso de certa forma influencia também. Mas eu tinha dificuldade de encontrar frutas. Eu tô vendo aqui que comentaram de um chocolate aqui que tem lá na Coreia que chama Gana. Realmente eu via desse chocolate lá, mas eu acho que era um dos únicos assim que eu vi. O E eu Rodrigo vi é o meu lá. amigo que eu te falei que morou um ano na cidade administrativa lá. Ah, sim. E aí eu conversava muito com ele nesse um ano que ele morou lá, e ele falava muito dessa questão da comida. Ele odiou a comida, falou que É não difícil. conseguiu se adaptar, porque era muito difícil, o paladar muito diferente. E aí ele tá falando que tinha esse chocolate aí chamado Gana. Realmente tinha, sim. Mas eu lembro que eu sempre vinha desse, tinha um também de uma marca que chamava No Brand. E Hershey's, era a maioria, assim. Só via desses três, geralmente.
Não é? Aqui no Brasil você tem diversos, né? Marcas, tipos. Ah, também tinha Kit Kat, algumas coisas assim. Mas, por exemplo, eu sentia muita saudade das lojas americanas, assim, para comprar aquela quantidade de doce que eu queria. E lá era mais difícil, assim, realmente. Eles tomam muito sorvete lá. Lá você encontra lojas de sorvete, assim, de todos os tipos e é E muito de sabores barato. inusitados, né? Sim, tinha até sorvete para cachorro lá. Foi a primeira vez que eu vi sorvete Nossa, para que cachorro. legal. Existia lá. E era barato, assim, era barato. Aí dava uma ajudada, porque eu amo doce. Eu acho que eu ia ter dificuldades, porque eu também gosto muito de doce. Eu lembro que nessa viagem que eu fiz para a Ásia, que durou um mês, assim, a minha vontade de doce até diminuiu um pouquinho, porque eu não tinha tanta variedade para comprar. É muito Aham, fácil aqui no Brasil a gente comprar doce, muito doce. Então a gente é, acaba acostumando o nosso organismo e o nosso paladar a querer cada vez mais doce, né? E aí lá eu verdade. senti que a minha vontade de doce deu uma diminuída. Uhum. E o legal, você viajou para quais países na Ásia, Eu Alessandra? fui para Tailândia, Filipinas, Indonésia e Camboja. Ah, legal. Eu acho uma coisa assim que eu não sabia muito, né? Igual eu te falei, fui bem leiga para a Coreia, é porque eu tinha a impressão que assim, que a Ásia era tudo uma coisa só. A Ásia, mesmos costumes, assim, ou pelo menos muito parecido. Só que, pelo contrário, você deve ter percebido isso. Cada país é muito diferente. Obviamente, eles Sim. são mais parecidos entre si do que do que, né? Já nós aqui que somos do Ocidente. Mas cada país tem muito, assim, muito determinada a sua cultura, línguas diferentes, comidas diferentes. E antes eu colocava assim tudo num saco só, sabe? E realmente não é. Então abriu muito a minha mente ter ido para a Coreia. E custo de vida? Você considera que lá as coisas são caras? Como foi essa questão? Comparado ao Brasil, eu considero sim que é bem mais caro. Pesquisei bastante sobre custo de vida antes de ir para lá. Eu lembro que eu fui em 2018, né? Então agora já pode ter tido algumas mudanças. Uhum. Mas na época eu tinha pesquisado assim em relação ao Brasil e eu encontrei uma porcentagem que eles falam que o custo de vida na Coreia é 70% mais caro que no Brasil. Acho que isso se dá muito também por causa da moeda, né? A moeda deles é muito mais valorizada do que a nossa. Mas, assim, comparada a outros países, talvez não seja tão caro assim na Coreia. Por exemplo, para um estudante, às vezes é mais fácil também, porque você tem acesso aos restaurantes universitários. Se você cozinhar em casa, talvez você consiga fazer algumas economias, né? Mas assim, em restaurantes lá na Coreia, você consegue uma refeição por geralmente US$ 6, US$ 7. E assim, comida mesmo, né? Não vai ser um lanche. Uhum. Porém, você não vai comer igual você come no Brasil. Igual a gente comentou, carne vermelha é caríssimo lá, gente, muito caro. Eu lembro que assim, uma bandejinha com 4 bifes de boi pequenos, convertendo na época, davam assim, R$ 120. Era muito Um caro, absurdo de caro, é. muito caro. E frutas também são muito caras lá. E aqui no Brasil, né, a gente tem tanta oferta, tanta variedade. Então, assim, eu fui me adaptando. Algumas coisas eu não abria a mão, por exemplo, fruta, assim, porque eu ficava com medo até de ficar doente por Uhum. não por mudar tanto a minha alimentação assim. Então, realmente eu tentava comprar assim na feira para ficar um pouco mais barato. Mas fruta lá era muito caro. Legumes também você não encontra tão barato assim. Então, eu considero assim que comparado ao Brasil é bem mais caro, mas não vai ser o país mais caro do mundo assim. Ainda tem outros mais caros do que a Coreia, com certeza. São pontos mais específicos, assim, que vão ser mais caros, alguns produtos, né? Mas no geral Uhum. dá para se virar, né? Dá sim, mas assim, para nós brasileiros, eu considero caro, sim. Claro. Porque eles comentam assim que quando eles vão fazer propaganda da Coreia para os estudantes internacionais irem estudar lá, né? Eles falam, é mais barato, tanto as tuitions, né, que são as mensalidades, assim, eles falam que é mais barato. É mais barato, sim, para o pessoal da Europa e Estados Unidos. Meus amigos europeus lá, nossa, estavam no paraíso. Eles achavam tudo muito barato, até para comprar coisas também, assim, é,
outras coisas também, tipo roupa, tênis, mas para nós brasileiros já não era bem assim. A universidade que você estudou lá era particular ou era pública? Você sabe mais ou menos como é que funciona o sistema de educação lá? Então, era particular a escola onde eu estudei lá. Então, em relação a essa questão de como funciona, eu sei que as universidades, existem universidades do governo, mas assim, você vai ter que pagar a universidade, De sabe? alguma Não é maneira. igual aqui no, isso, não é igual aqui no Brasil que existem as universidades públicas que são realmente gratuitas, assim, né? Então, lá, o que eu sei, assim, através de alguns amigos coreanos que até vieram aqui para o Brasil, é que eles fazem uma análise da renda da sua família. E aí você vai pagando alguma porcentagem. Mas Ah, existem diversas oportunidades de bolsa, sabe? Tanto para os estudantes coreanos quanto para estrangeiros. Então, você consegue alguma redução da taxa. Mas existem algumas universidades do governo que oferecem muitas bolsas, assim, e aí você além de não pagar a mensalidade, você ainda recebe um auxílio, que geralmente são as universidades mais de pesquisa. A KAIST é muito famosa e fica na universidade onde eu estudava. E aí existem assim algumas oportunidades, mas mais para mestrado, eu diria, para assim essas bolsas ofertadas pela universidade que são bolsas 100% assim, sabe? aham. E qual foram os meses que você passou lá? Você pegou o verão ou você pegou o inverno? Então, eu peguei o finalzinho do verão, aí eu cheguei em agosto, final de agosto, fiquei setembro até dezembro. Então, eu peguei o finalzinho do verão, que é muito quente, gente. Eu não sabia que na Coreia era tão quente assim. E o verão que eu peguei, assim, o finalzinho, tinha sido um dos verões mais quentes da Amém. história da Ah, Coreia. gente. Não, mais quente. Chegou a ser, acho que 40 graus, assim. E lá é Ah, muito mas é quente. úmido. Muito. E por ser muito úmido, você sente mais o calor, sabe? Você acaba Nossa, nas primeiras. suando mais, né? Sim, eu suava muito. Nossa, no início foi complicado, assim. E aí eu peguei, então, né, o finalzinho do verão, o outono, que foi maravilhoso, assim, super ameno, paisagens maravilhosas. E peguei o iniciozinho do inverno. E eu cheguei a ver neve lá, nunca tinha visto neve, foi muito legal. E o inverno lá também é bem rigoroso, chega assim a menos 20 graus e neva bastante. Então é um país de extremos, assim, eu não sabia. É, esse meu amigo que morou lá, o Rodrigo, que tá aqui, ele me mandou uma foto uma vez do dormitório que ele tava, e era tipo, acho que tava menos 20 graus, assim, porque tava tudo branco na rua, aquela névoa que você não consegue enxergar, tipo, 1 metro na sua frente, Uhum. e depois de alguns meses, tipo, um sol, um calor valendo. Exatamente. E era engraçado que, assim, no mesmo dia, parecia que tinham várias Duas estações estações também. diferentes. Exatamente. Na minha cidade, pelo menos, era assim. Mas em relação ao frio, assim, eu acho que até que eu me adaptei bem. Claro que eu comprei um casaco potente lá, né? Mas tem aquecedor, né, dentro dos lugares. Então, assim, é bem tranquilo. Eles estão bem preparados para isso, assim. É, isso é uma outra coisa. Países que têm temperaturas extremas, eles geralmente são muito preparados para o frio, né? Não são tão preparados para Uhum. o calor, mas para o frio são muito preparados e todos os lugares têm aquecimento, até às vezes no próprio transporte público tem aquecimento. Sim. Então é bem mais tranquilo você conseguir se adaptar e sobreviver ao frio do que às vezes ao calor, né? Verdade. Dentro do dormitório também tinha aquecedor, transporte público. Lá também eles têm uns hot pocket, que eles chamam, que é um saquinho que eu não sei o que tem dentro, mas você vai batendo nele e ele esquenta sua mão. Ah, Então é? era bem, bem bom assim. E em relação ao calor, uma coisa interessante é que lá eles usam é muito famoso os ventiladores portáteis. Então você vê pessoas andando com o ventiladorzinho assim na rua e realmente é muito útil, porque, nossa, era muito quente. Claro que dentro da universidade tinha ar-condicionado, dentro do dormitório também, mas fora disso, assim, caramba, eu passei muito calor nas primeiras semanas. Mas a gente vai acostumando. Mas é por causa da umidade, sabe? Lá é muito É. úmido Eu mesmo. sei o que você está falando, porque eu sou de Belém. Eu nasci em Belém. E Belém é Nossa, muito quente e úmido. e Então, às úmido. vezes, a gente tinha que ir num lugar que era perto de casa, dava para ir andando.
mas a gente falava, não, vamos de carro, porque senão a gente vai chegar, tipo, destruída lá, tipo, toda suada, toda É, cansada, porque o calor era muito intenso. sim. Então, eu sei exatamente o que você está falando. E em relação à segurança, você se sentiu segura? Você considera que a Coreia é um país seguro? Como é que você viu essa questão lá? Sim, eu considero que a Coreia é um país muito seguro. Nunca passei por nenhuma situação assim onde eu me sentisse não segura. Claro que assim, teve momentos que eu fiquei perdida e aí eu fiquei com Aham. certo medo, mas sempre me senti muito segura. Em relação assim para as mulheres também, era tranquilo. Andava com as minhas amigas à noite assim, voltando de festas, nunca tive nenhum problema. Era sempre bem tranquilo, sabe? Em relação assim a pertences pessoais, era engraçado na universidade pessoal deixa tudo em cima da mesa assim e vai fumar ou vai comprar alguma coisa e volta, deixa celular, notebook, tudo assim aberto. Nunca que a gente faria isso aqui no Brasil, Aham. né? E É. em relação, tem algumas regrinhas também que eles ensinam pra gente no início da faculdade lá. E eles falam assim: se você vê, por exemplo, uma carteira no chão, vê alguma coisa na rua, não pega, porque pode dar até problema, mesmo se você quiser ajudar, assim. Porque realmente é tudo. A polícia está sempre ali para encontrar os pertences das pessoas, assim. Então, no geral, eu considero assim, que é um país bastante seguro. Ah, essa questão de pegar e dar problema, eu acho que deve ser por dois motivos, né? Um é que a pessoa imagina, eu vou fazer o caminho inverso para ver se eu acho o que eu perdi. E a Vou outra é, encontrar. de repente, para não virar contra você, né? Falarem que você pegou, enfim. Pegou. Aham, verdade. E tem muita câmera também, assim, então eles realmente conseguem encontrar os pertences das pessoas, sabe? E se você esquecer alguma coisa num lugar, você voltar, ele vai estar lá, sabe? Uma coisa também que aconteceu, assim, um episódio comigo foi que tinha um distrito lá na cidade onde eu morava e tinha muitas festas, assim, e aí as pessoas faziam, assim, foi meio assustador no início, mas eu entendi o porquê disso. Eles fazem, tipo assim, se vê uma pessoa muito bêbada ou alguma situação assim, eles chamam a polícia, sabe? E a polícia vem, tenta ajudar. E aí aconteceu isso com uma amiga minha, que ela tava muito ruim, assim, tinha bebido muito e tal. E eu tava com ela ali, sabe, assim, esperando ela melhorar pra gente ir embora. Aí a polícia veio, assim, perguntando se tava tudo certo, pediu meu telefone e tal. Então, assim, eles realmente acho que prezam pela segurança, prezam pelo bem-estar, assim. Se algo não está legal, eles vão, tentam ajudar. Para tentar manter a ordem pública mesmo, né? Uhum, sim. E a polícia chegou com você e falou em coreano? Nossa, então, eu fiquei desesperada. Não, eles falaram em inglês comigo. Falei, meu Deus, eu vou ser deportada. Porque eles perguntaram assim, o que tinha acontecido. Eu falei, não, ela tá bem, tá, eu tô com ela. Aí eles pediram os dados da minha amiga, assim. Só que tinha coisa que realmente nem eu sabia ali. E eu fiquei assim, não vou passar nada não, né, coitada. Aí eles viraram e falaram assim, então me passa a sua identidade, o seu telefone. Nossa, virou pra mim o negócio. Aí eu tive que passar, né? E aí eu passei meu telefone e ele me ligou para ver se eu tinha dado o número certo, sabe? Na mesma hora ele telefonou. Caramba, ainda bem que eu passei o certo. Mas não aconteceu nada não, graças a Deus, deu tudo certo. Acho que era Nossa, mas mais pra... deve ter sido um susto, né? Foi, nossa, eu fiquei desesperada, assim. Falei, meu Deus, o que vai acontecer agora? Pegaram meu telefone, meu contato. Porque lá a gente tem que fazer uma identidade estrangeira, digamos assim. Então a gente tem sempre que andar com ela. Aí eles pegaram esse número, pegaram todos os dados. Aí foi o que eu falei, assim, foi bom por causa da preocupação, mas eu também passei um medinho ali na hora, não sabia o que ia É porque, na acontecer, né? verdade, a visão que a gente tem de polícia e tudo mais, tipo, se algum policial aborda a gente na rua, pede nossos dados e tudo mais, você fala, deu ruim, né? Deu ruim, exatamente. Você Mas deu nunca vai tudo imaginar, certo. nossa, ele tá super preocupado, vamos ver o que Não, acontece. verdade. E a questão de saúde? Você teve que fazer um plano de saúde para viajar? A Coreia exigiu isso? Você tem ideia mais ou menos se existe saúde pública lá? Como que funciona?
Então, eu tive que fazer sim um seguro-saúde antes de viajar. Tanto a minha universidade aqui do Brasil exigia isso, quanto o governo coreano exige também, para que você consiga o visto de estudante. E aí, agora teve algumas mudanças depois, sabe? Mas na época quando eu fui, você poderia fazer um seguro que era mais barato e aí tinha algum auxílio do Restrição? governo Ah, coreano. Não, eles davam tipo um auxílio assim. Mas não cobria tudo, e aí era um ponto que eu ficava com bastante receio, aí eu acabei fazendo um particular que foi um pouquinho mais caro, mas acabou sendo melhor assim. Eu fiz um com cobertura internacional, porque não existe voo direto para a Coreia, né? Eu tive que parar, pelo menos parei nos Estados Unidos, então eu acabei fazendo esse seguro. Mas assim, na Coreia, eu acho, eu não sei se existe um SUS igual a gente aqui. Realmente não sei muito bem como funciona, mas consultas assim não eram tão caras. Teve uma época que eu tive um problema de garganta, e aí um colega meu falou: Olha, se você for numa clínica coreana, você vai conseguir uma consulta assim por US$ 10. Não vai ser tão caro. Mas se você for em um hospital, numa emergência, já fica mais caro. E no meu caso, eu tinha que ir em lugares onde eu conseguia atendimento em inglês, né? Porque eu não sabia falar coreano. Quando eu precisei ir, não tinha ninguém para ir comigo que soubesse falar coreano. Então, por conta disso, eu acabei pagando um pouco mais caro em alguns hospitais que falassem inglês, né? Uma coisa interessante é que se você vai no hospital na emergência, o valor dos remédios assim já vai estar incluso, sabe? Então ah, eu fui, até meu plano de meu seguro-saúde, quando eu precisei ir, eles falaram, olha, tenta ir, não vai num médico particular, assim, não vai no consultório, tenta ir direto no hospital, porque aí eles já vão te dar os remédios. Porque se você for no médico separado, você vai ter que comprar o remédio. E aí é legal porque assim, eles não vão te dar a caixinha do remédio nem nada, eles já vão te dar vários saquinhos, e aí a tem os remédios quantidade que que você você vai tem que. precisar. Exatamente, com a quantidade exata, com os horários, tudo super bem explicado. E aí, assim, não tem nenhum desperdício, né? E Mas pelo que você foi está me dessa falando, forma. eles são muito organizados, né? Não só nessa questão de Então, saúde, mas tipo, em muita coisa. Você falou que os ônibus têm horário certinho, essa preocupação aí da polícia. Então, a imagem que você está me passando é que é um país que é bem organizado, né? sim, eu percebi isso. Eles são bastante bem organizados mesmo. Questão de horário também, eles levam muito a sério, assim, nas aulas a gente tinha sempre, não podia chegar atrasado, assim, eles. É uma questão cultural deles também, assim, de respeito com o próximo. E aí eles são bem organizados mesmo, assim. Foi a impressão que eu tive também. E o Porque que que você também, assim, conseguiu? uma questão cultural, que é bem diferente do Brasil, é que lá na Coreia eles têm um senso coletivo muito grande. Eu até estudei isso lá, tem até alguns indicadores, assim, que tem alguns estudiosos que explicam e tudo mais, e realmente lá eles são mais coletivos. Então, eles pensam muito no. Não pensam só no agora, não pensam só neles, eles pensam a longo prazo, pensam na sociedade deles. Então, assim, por exemplo, questão de máscara. Estava conversando isso outro dia com os amigos meus. Lá é comum eles usarem máscara quando eles estão doentes. E aí eu não entendi muito bem porque que eles usavam máscara. Aí eles me explicavam, porque se eu tô gripada eu não quero passar para ninguém. Então, assim, aqui no Brasil a gente está usando máscara agora, por toda essa questão da pandemia e tudo mais. Então, assim, muito da cultura deles tem esse senso coletivo, sabe? Então, também tem essa questão do respeito com os mais velhos e tudo mais. Então, eles são, por conta disso, eu acredito que influencia deles serem um país organizado, no geral, né? Essa questão da máscara, com certeza a explicação está no senso coletivo mesmo, e não só da Coreia, mas Uhum. da Ásia como um todo. Assim, claro que uns países vão ser mais, outros menos, mas eu conversei com uma brasileira que mora no Japão e ela me falou exatamente isso. Tipo, as pessoas quando estão gripadas lá, e não é por causa da pandemia, é tipo desde sempre. Quando estão Sim. gripadas, é muito comum você ver no metrô, na rua, pessoas de máscara, porque elas não querem passar a gripe para o próximo. Tipo, não é que Uhum. elas estão se protegendo, elas estão protegendo o próximo.
Então, esse tipo de pensamento ajudou muito a combater a pandemia agora, porque aqui no Brasil a gente está aprendendo isso agora e a gente muitas das vezes usa, muitas das vezes pensando na gente, tipo, ai, não quero me infectar, que é natural, Aham. assim, esse primeiro pensamento. E muitas vezes é, ai, putz, vou ter que usar máscara porque agora tem que usar máscara. É muito Uhum, pela difícil a gente obrigação, né? internalizar, exatamente, no primeiro momento, que você tem que pensar no coletivo, né? Que Uhum. é aquilo pode impactar a vida de muitas pessoas, aquele simples fato de você usar ou não a máscara. E isso no mundo oriental já vem antes, né? E eu acho que que a resposta está no senso coletivo mesmo. Uhum, sim, é verdade. É, até por isso que na Coreia eles conseguiram combater a pandemia assim, de uma forma muito rápida e muito bem feita, assim, né? É, então, realmente, esse senso coletivo está sempre muito presente lá para eles. E o que você conseguiu fazer de viagens curtinhas, assim, de final de semana? O que você conseguiu conhecer lá? Então, dava para conhecer bastante coisa, porque como a minha cidade era no centro da Coreia, né? Então o transporte assim era tranquilo, de trem eu conseguia conhecer muitas coisas. Mas as viagens que eu fiz assim, foram por excursões da faculdade, sempre tinha algum bate-volta assim, conheci alguns parques de diversão em Seul, que são famosos. Também conheci alguns parques, tipo jardins, assim, que eram maravilhosos lá na Coreia também. Fui à capital, né, Seul, que era bem famosa. Eu dei sorte que eu peguei bastante feriado lá. Nesses 4 meses que eu fiquei, eu acho que eu peguei uns 4 feriados. Então eu fiquei surpresa, assim, a gente não sabia que ia ter tanto feriado. E aí eu consegui ir a Seul, consegui também ir em uma ilha famosa lá que chama Jeju, que é considerado o Havaí coreano. E Ah, essa, é? essa excursão que eu fiz foi patrocinada pelo governo coreano. Isso é bacana também, que eles oferecem algumas excursões para estrangeiros. E aí você consegue um preço mais barato, tal, em conta. A gente teve até que ir de avião, por ser em uma ilha, né, mais distante. E aí eu conheci essa ilha também, foi muito bacana o passeio. Mas, claro, tiveram vários outros lugares que eu gostaria de ter viajado, que eu gostaria de ter conhecido e não conheci ainda, né? Mas lá é bacana porque você consegue, por exemplo, Seul, que é a capital, você consegue ter tanto atrações assim históricas, museus, os palácios, que são maravilhosos, quanto também uma parte mais, como é Moderna. que eu posso? Isso, uma parte mais moderna, assim, tanto da arquitetura quanto de museus, assim, tem um museu da Samsung lá que é muito interessante, mostrando coisas futurísticas, assim. Tem a parte do K-pop também, que é bem famosa, com as empresas, e tem algumas atrações, assim, interessantes também. Tem a estátua do Gangnam Style, com as mãozinhas assim, com a dancinha. Então é muito diverso, assim, sabe? Tem como você encontrar coisas interessantes que te agradem, com certeza. E você tinha essa visão do que você conheceu na Coreia, quando você morava, quando nunca tinha ido na Coreia, estava aqui no Brasil, você imaginava, tipo, ah, lá tem um Havaí, uma ilha que parece com Havaí, ah, tipo, tem parque de diversões, eu vou encontrar uma cidade mega moderna, que eu vou conseguir chegar de trem-bala. Você tinha essa visão antes de ir para lá? Então, não tinha visão nenhuma, assim, nossa, eu realmente era, assim, era muito leiga quando eu olhei, assim, Coreia do Sul, meu Deus, eu sabia talvez mais coisa da Coreia do Norte que do Sul. Eu pensava, assim, que ainda tinha algum clima de guerra, alguma coisa assim, mas aí eu fui pesquisando e fui vendo que não era nada daquilo que eu imaginava, sabe? Fui entendendo mais da cultura, conversei com pessoas que tinham ido para lá, porque eu achei importante, né, eu entender sobre o país e até assim para eu tomar realmente a decisão se eu iria ou não. Então eu tive bastante tempo para me programar e para eu planejar essa viagem. E aí, assim, minha cabeça mudou totalmente. Eu vi que não era nada daquilo que eu imaginava. O país vem se desenvolvendo cada vez mais, assim, tem pontos turísticos, as pessoas têm qualidade de vida, tem segurança. Então, assim, minha cabeça mudou completamente. E aí, através do conhecimento que eu tive da Coreia, eu fui vendo também como a Ásia não é nada daquilo que às vezes a gente imagina que seja, né? Igual eu comentei. No início eu achava que a Ásia era tudo a mesma coisa, assim.
Então, realmente, minha cabeça abriu muito e eu realmente conheci, assim, a Coreia, sabe? Mas antes eu não tinha quase noção, não tinha noção nenhuma. Nem sabia que Samsung, LG e Hyundai eram empresas coreanas. Então, realmente, eu conhecia pouco. E o legal, assim, é que são empresas grandes que a gente consome muitos produtos e que a gente não sabe muitas vezes a origem e que lá, pelo que você está falando, assim, tipo, tem o museu da Samsung, eles é motivo de orgulho para eles, assim, né? Sim, com certeza, sim, é motivo de orgulho para eles. Lá na Coreia, durante a história deles, assim, né, para o crescimento, as políticas industriais, o governo sempre tentou ajudar as empresas grandes a se fortalecerem para que elas virassem grandes players no mercado internacional. Aí eles chamam de, não sei se é assim que pronuncia, os chaebols, que são Uhum. essas empresas tradicionais de famílias grandes na Coreia e que agora são conhecidas internacionalmente. Então, ele é motivo de orgulho para eles, sim, com certeza. Assim, por exemplo, a LG, aqui no Brasil, às vezes não é tanto conhecida, a gente conhece mais a Samsung, né? Mas lá tinha até pasta de dente da LG, eu não sabia. Eu Caramba! achava que era só eletrônico, não é, sabe? Eles são grandes conglomerados e atuam em outras áreas também. Eu vi pão da Samsung lá também, eu falei, gente, como assim? Então, assim, a história da Samsung é até interessante, porque antes hoje ela é uma empresa de eletrônicos, mas inicialmente ela não era, ela vendia de tudo um pouco. Então, assim, você vai vendo que você não. Realmente a gente sabe muito pouco mesmo, né? Mas é motivo de orgulho para ele, sim, com toda certeza. Ah, o Rodrigo mandou o nome aqui, é isso mesmo, Chaebol, eu não sei se é assim que pronuncia. São esses grandes conglomerados coreanos. Existem outros também, mas que a gente não conhece, não são tão conhecidos aqui no Brasil. São mais conhecidos na Ásia no geral. E falando um pouquinho de Seul, o que você conseguiu conhecer de lá? Você acha que é uma cidade que dá para visitar andando, dá para andar de bicicleta? É uma cidade convidativa para você caminhar? Ou não? Você acaba dependendo muito de transporte público para conhecer ela? Então, é uma cidade bem grande, né? Então, assim, você consegue andar, por exemplo, em alguns lugares específicos. Se você for igual, tem um bairro lá que chama Miandong, que é um bairro famoso por compras. Você encontra algumas coisas assim mais para esse lado. Aí nesse bairro você consegue andar, mas assim de uma região para outra realmente você É vai distância. precisar distante, você vai precisar pegar um metrô, até ônibus vai demorar mais. Então é melhor o metrô mesmo. Mas assim, tranquilo de conseguir se locomover, sabe? Mas assim, bicicleta eu não via muitas pessoas utilizarem lá, não. Então, o Seul realmente é muito grande. Você consegue andar assim naqueles lugares específicos ali de algum bairro, mas para ir de um lugar a outro realmente é bem distante. E tinha muito trânsito? Tinha um pouco assim, mas com o metrô, Seul eu usava mais metrô, sabe? Então eu não sentia tanto trânsito. Mas tinha sim. E uma coisa engraçada é que os taxistas lá correm demais. Nossa, parecia que sim, parecia uma corrida mesmo. Era desesperador e eu não sabia pedir para ele andar devagar, porque eles vão saindo do trânsito assim, tentando desviar dos carros para chegar rápido, porque lá na Coreia eles têm a cultura do pali-pali, que é tipo rápido, rápido, você tem que fazer tudo rápido, correndo. Então os taxistas estão sempre correndo assim para te deixar no lugar o mais rápido possível, mas dava um pouco de medo assim. E aí no GPS deles vai mostrando quando ultrapassa o limite de velocidade. Nossa, aquilo apitava o tempo todo. Mas assim, mas realmente é bem grande lá. A Ainda bem que cidade tem o de Seul. metrô, né? Você O consegue metrô. fazer tudo sem passar por isso. Aham, não, o metrô era bem mais tranquilo, assim. Eu não gostava muito de pegar o metrô, porque eu, não, eu aqui no Brasil moro numa cidade média, assim. Eu sou de Minas, moro em Juiz de Fora. Minha cidade não tem metrô. Então, assim, eu já tinha ido uma vez só em São Paulo, mas foi bem tranquilo andar de metrô lá. Na Coreia, com aqueles símbolos tudo em coreano, era muita. Muitas linhas que se cruzam, né? Também. Isso. Aí você tem que entrar numa linha, passar para outra. E o metrô embaixo, assim,
é como se fosse um shopping. Tem muita Uma outra coisa, cidade, muita né? loja. Exatamente. Então eu ficava muito perdida. Eu nunca conseguia sair na saída exata. Então, às vezes, eu dava preferência pelo ônibus por eu saber que ele vai me deixar no lugar exato. Mas assim, funciona muito bem. Era mais uma dificuldade minha em relação ao metrô e em relação ao idioma coreano também, né? Mas Mas assim, também tem coisas em inglês no metrô e tal. essa questão do metrô tem a ver com o idioma, que tipo dificulta, mas a questão do metrô em cidades muito grandes, São Paulo a gente não sente muito isso, porque querendo ou não, são poucas linhas. Mas, por É, exemplo, Nova York, tipo, não significa que você sair na saída do metrô Broadway, digamos assim, que você vai sair na Broadway, porque a saída do é, metrô Broadway tem 8 saídas. E, tipo, uma mais distante que a outra. Se você sair do lado C, você vai pro outro lado da rua. Eu achava complicadíssimo. Até hoje eu acho muito difícil de entender aquele metrô. Você tem que saber não só qual é a estação que você tem que descer, mas qual é a saída que você tem que sair, porque vira um outro lugar, assim, né? é, Então, que são é um distantes. rally andar de metrô em cidade muito grande, né? É verdade. Era um Andressa, desafio, assim. o nosso tempo está acabando aqui. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa sobre a Coreia, sobre os costumes, como que foi a sua experiência lá nesses 4 meses. Eu acho que em 4 meses você conseguiu viver muita coisa, Foi. porque eu acho que você se jogou mesmo. Você falou, eu vou conhecer isso aqui. Porque 4 meses você poderia muito bem tipo, fazer só o seu caminho da faculdade para o alojamento e Uhum. não ter vivenciado tanta coisa como você vivenciou, né? E ter se permitido viajar nos feriados. Então, tenho certeza que isso aí agregou muito no seu currículo, mesmo que não tenha contado para nenhuma matéria, contou muito para sua vida, né? Nossa, com toda certeza, assim, eu me tornei uma outra pessoa com a cabeça muito mais aberta e realmente foi o que você falou, me permitir viver as coisas, me permitir entender essa outra cultura. Eu acho que quando a gente vai viajar para fora, e principalmente no intercâmbio, que você vai ficar mais tempo, você tem que ir com a mente aberta, você tem que ir aberta para ter novas experiências e geralmente vale muito a pena, assim. Nossa, tenho muita saudade da Coreia, foi incrível. Foi um capítulo da minha vida, assim, importantíssimo. Ah, que legal. E foi muito legal você ter compartilhado aí com a gente toda essa experiência. E tomara que você tenha conseguido colocar essa sementinha na cabeça de mais gente, para mais gente conseguir viver essa experiência que você viveu. Sim, eu que agradeço. Foi muito legal vir aqui, a seu convite, Alessandra, dessa conversa. Eu adoro falar sobre a Coreia e convido a todos para me seguirem lá no meu Instagram, onde eu compartilho mais ainda sobre esse país. Obrigada pelo convite. Eu te agradeço. Eu vou deixar a live gravada para quem não conseguiu assistir. E obrigada. Um beijo para Obrigada a você. você. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal. Obrigada Tchau. a todo mundo que participou.